Oi gente, aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein é um clássico de 1816, pelo menos essa foi a primeira versão que foi escrita. Em alguns anos depois ela foi reescrevendo até chegar à versão final, que é de 1831. A história vai contar sobre Victor, que Victor era um rapaz que desde criança ele teve muita ânsia e muita vontade de desvendar segredos da natureza. Ele era muito ligado à natureza e todos os seus segredos e poderes, e enfim. Até que ele acaba indo para a faculdade e ele vai estudar, eu não lembro exatamente a matéria, mas era a ver com isso, com química, com natureza, e ele se encantou, ele era realmente bitolado nessa ânsia de descobrir coisas, e ele acabou entrando nessa onda de querer desvendar os maiores mistérios, e um deles é o segredo da morte, né? E, na verdade, o segredo da vida, porque o que ele estava tentando descobrir era como trazer alguém à vida, como a vida era gerada. E, bom, ele acabou descobrindo e ele acabou criando essa criatura que não tem nome. E essa criatura, logo quando ela é gerada e que ela abre os olhos, ela causa um horror no Victor e ele sai correndo do laboratório, do quarto onde ele vivia, e ele simplesmente começa a vagar pela cidade que ele estava, e é até que ele começa a se restabelecer. Ele fica muito doente depois que ele cria essa criatura. A saúde dele fica muito abalada, porque o emocional dele fica muito abalado depois que ele vê o que ele acabou criando. E ele fica muito doente, ele passa um tempo muito acamado, longe de todo mundo, até que um amigo vai ajudar ele. E esse tempo todo ele passou 2 anos sem ter notícias alguma da criatura, sem tocar nesse assunto. Ele nunca contou pra ninguém o que ele tinha feito, o que ele tinha criado. E 2 anos se passam, então, sem saber notícias, sem a gente ter notícias também do que está acontecendo com essa criatura, até que ele resolve voltar para Gênova, que era onde ele morava com o pai e com os irmãos e a prima, que é a Elizabeth, que ela tem ela é um dos personagens importantes da história. Ela tem boa participação na história, né? E ele resolve visitar esses parentes que ele não via há muito tempo. Desde que ele foi para a faculdade, ele não viu mais esses parentes, eles só se comunicavam por cartas. E depois que ele começou a se sentir mais forte, né, mais restabelecido, ele decidiu que era hora de voltar e visitar a família. Nessa viagem de volta, ele acaba recebendo a notícia de que o irmão caçula dele morreu, assassinado. E ele fica extremamente triste, mas continua sua viagem. Só que chegando em Gênova, ou perto de Gênova, não lembro, ele acaba vendo a criatura. E na hora ele tem um instinto fortíssimo de que foi a criatura que matou a criança. Bom, e desde então vão se desenrolando situações entre ele e a criatura. Muitas tragédias vão acontecendo e a gente vai percebendo
o lado do Victor, o lado do criador e o lado da criatura. E eu achei muito legal ter esses dois lados. Tem uma parte da história que é só da criatura contando toda a trajetória dela depois que ela abriu os olhos no quarto, né, do Victor. E é uma parte tão triste, mas enfim. E eu achei muito legal ter essa divisão de personagens, de pontos de vista, pra gente poder conseguir também tomar algum partido da história e conseguir realmente entender o ponto de vista dos dois. Até porque Frankenstein não é uma história de horror, na minha opinião. Eu cresci sempre achando que Frankenstein era um monstro, que ele era assustador e que ele era muito usado nas festas de Halloween e que ele era simplesmente um monstro que foi criado e que acabou assustando milhões de muita gente, aterrorizando muita gente. E, né, Cacau? Foi isso que aconteceu. Só que nesse livro a gente tem uma completa. Eu abri meu mundo, assim, os olhos pro que realmente acontece em Frankenstein. Porque é puro drama. É puro drama. Tem um drama fortíssimo ali. E eu realmente senti vontade de chorar em uma certa cena da criatura. Porque a gente vai percebendo que ela sofre muito. Desde a hora em que ela abriu os olhos e deu de cara com seu criador, ela sofre desde ali. Porque Frankenstein, ele nasce um pouco sem consciência, sem entender o que está acontecendo. Ele nasce, né? Sem linguagem, ele não sabe se expressar, ele não sabe o que são sentimentos, ele não sabe o que a luz do sol representa ou a luz da lua representa, ele não sabe o que os frutos que dão na árvore representam. Ele vai descobrindo ao longo do tempo que aquilo pode servir como comida, ele vai entendendo as sensações que ele vai sentindo, tudo sozinho no mundo. É como se você deixasse uma criança sozinha e de alguma forma ela conseguisse sobreviver. É uma criança recém-nascida, que não tem consciência, né? Uma criança não precisa ser recém-nascida, vai. Mas uma criança de 2 anos, por exemplo. Você deixasse ela sozinha no mundo e ela tivesse que se virar. E de alguma forma ela acaba sobrevivendo e ela vai aprendendo a se desenvolver sozinha. Só que a diferença aqui é que, isso não seria possível. 2, a gente tem um agravante que a criatura é horrenda. Ou ela é descrita, pelo menos, dessa forma. E toda relação que ele tenta ter, toda forma de comunicação que ele tenta ter com os outros humanos, né, com as outras pessoas, é falha, porque ou as pessoas querem agredir ele, ou elas saem correndo, ou elas gritam dizendo que ele é um demônio. E... ai, é péssimo. É péssimo. E eu peguei tanto ranço do Victor desde a hora que ele viu a criatura. Desde a hora que a criatura ganhou vida, eu já peguei ranço do Victor. Porque... bom, a criatura não magicamente se transformou depois que nasceu, né? Se ela era horrenda, ela já era horrenda quando ele estava criando ela, né? Não houve nenhum passo de mágica
que enquanto ele tava lá fazendo, tava tudo bonitinho, e quando ele abriu os olhos, a criatura tava horrenda. Não era bem assim, né? Então, ele tinha que ter mais consciência do que ele estava fazendo. Eu acho que as ações dele de abominar completamente o que ele fez, não dar nenhum tipo de auxílio para a criatura, foi completamente falho e péssimo. E eu sinceramente não vou contar spoilers, né, para quem nunca leu o livro, como eu também nunca tinha lido. Mas eu não tive pena em nenhum momento do Victor. Em todo o livro eu fiquei do lado da criatura. Eu apoio ela. Claro que é difícil falar, porque ela também não é nenhum santo, né? A criatura, ele não é nenhum santo. E ele faz coisas realmente que ele não deveria fazer. Mas aí também que tá o ponto do livro, porque eu acho que ele traz duas reflexões. Primeiro, a reflexão de como a gente reage a tudo aquilo que a gente não acha, não é do senso comum, tudo aquilo que a gente não acha que é correto, ou tudo aquilo que a gente não acha que é normal, né? Porque ele era uma criatura, ele era um ser completamente diferente dos outros, e isso só fez com que ele fosse rejeitado e com que ele sofresse muitas agressões, não só verbais como físicas, e isso leva a pensar, né, de como a gente trata as pessoas que são diferentes de nós. Lembrando que esse livro foi escrito em 1816, né? 2019. Aparentemente não mudou muita coisa, né? E a outra reflexão é justamente dessa repulsa que a gente acaba tendo com o que é diferente, o que as nossas ações vão refletir, vão causar nessa pessoa que a gente às vezes involuntariamente acaba agredindo. E eu acho que é fantástico a reflexão que esse livro traz para essas questões. As frases que são colocadas para isso são muito boas. Tem uma frase aqui que eu achei genial e eu vou mostrar para vocês agora. É uma fala da criatura com uma outra pessoa que a gente conhece no livro. E eles estão basicamente falando de Frankenstein e de tudo o que um acabou causando pro outro. E a criatura fala assim: enquanto destruía suas esperanças, não satisfiz meus desejos. Eram eternamente impetuosos e potentes. Ainda desejava amor e companhia, que me eram recusados com desprezo. Não havia nisso injustiça? Devo ser considerado o único criminoso quando toda a humanidade pecou contra mim? Eu, o miserável e o abandonado, sou um aborto a ser rejeitado, chutado e pisado. Eu achei essa parte bem forte, essa fala, mas muito condizente com tudo que aconteceu na história e o porquê que, apesar de tudo, eu ainda fiquei do lado da criatura. E porque muitas vezes a gente não pode julgar quando alguém acaba fazendo maldades e coisas insanas, porque a gente não sabe muitas vezes o que levou aquela pessoa a fazer isso. E muitas vezes a culpa, na verdade, é nossa, né? Talvez não nossa diretamente, mas nossa como sociedade e como a gente lida com certas coisas.
Esse livro foi uma surpresa de muitas formas, porque, primeiro, descobrindo esse lado de Frankenstein, que eu não sabia, eu só sabia do lado horror. E o modo de língua, o modo de escrita, né, desse livro me surpreendeu, no sentido não tão bom. É um modo meio estranho, é muito poético, sei lá. Eu achei um pouco esquisito na parte dos diálogos. O diálogo é bem chato. Toda vez que tinha um diálogo, eu sentia vontade de pular, porque era uma coisa muito florida, muito cheia de sei lá o quê. Então, toda hora que tinha um diálogo, eu falava, ai, meu Deus, posso pular? Mas na parte de descrição, eu acho que ela sabe descrever muito bem cenários. A gente tem. O personagem tem um apego muito forte com a natureza e com os cenários da cidade, do país dele. Então a gente acaba tendo muitos detalhes sobre isso. E isso eu gostei bastante. De uma forma geral, foi um livro surpreendente. Foi um livro, eu achei meio lento, talvez justamente por causa da escrita, que não tô habituada a esse tipo de escrita. Mas foi um livro muito interessante, foi uma experiência interessante, eu gostei. Fico do lado da criatura. Essa versão, por falar nisso, é a versão da Dark Side, que ela vem com uma introdução da Dark Side, ela vem toda desenhada, perfeita. Deixa eu ver. Olhem isso, magnífico. Ela vem com uma introdução da Dark Side e vem também com os prefácios. Dá pra ver? Desse livro, né, da edição de 1816 e a de 1830. E no final tem contos que a autora escreveu. Tem a autora, né, durante sua vida, ela escreveu contos. Outros contos também baseados nessa questão de vida e morte, de ressuscitação, enfim. Eu li os contos, eu gostei, achei interessante. Tiveram 2 que eu achei praticamente iguais, meio repetitivo, então eu fiquei meio assim. Mas enfim, né? Foi uma leitura interessante. E agora, pra finalizar, eu preciso ler uma parte da introdução da Dark Side, porque eu acho que essa parte resume tudo que eu falei aqui no livro e tudo que é a obra Frankenstein. Eu vou ler 2 partes que eu achei assim mais fundamentais, que traduzem bem o que é Frankenstein. Quem é o verdadeiro monstro em Frankenstein? A criatura sem nome, de aparência repugnante, ou o criador, Victor Frankenstein, com seu egoísmo, seu orgulho e seus conhecimentos monstruosos, que desafia a natureza usurpando a tarefa de criar vida, destruindo todos os seres que ama. Mary Shelley desafia o leitor a julgar o caráter de suas personagens e nos torna vigilantes dos elementos grotescos de sofreguidão, arrogância e autossuficiência que trazemos dentro de nós. E o finalzinho, que eu achei muito interessante, é assim. O tema escolhido por Mary, contudo, por ter um escopo maior, os perigos da ciência e da busca desmedida por conhecer o mistério da vida, faz com que sua criação tenha ainda hoje um significado importante, visto que as descobertas da ciência moderna para prolongar, modificar ou criar vida evocam as mesmas questões. O que é a vida? O que é o ser humano? Quem escreveu essa introdução foi a Márcia Xavier de Brito, e parabéns pela introdução, parabéns Darkside pela edição magnífica, e parabéns Mary Shelley por ter escrito uma história tão pontual e tão interessante. Do ponto de vista
da moral que ela traz mesmo pra gente. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!